Vamos falar hoje de um dos momentos mais transformadores da história, a chegada dos europeus na América. Mas olha, vamos deixar de lado aquela história de descobrimento, né? A gente vai olhar para esse evento como ele foi de verdade. Uma colisão gigantesca e muitas vezes bem violenta entre dois mundos. E a gente vai entender os impactos disso tudo e, claro, as incríveis formas de resistência que nasceram desse choque. Vamos nessa! E para começar, essa frase já diz tudo. Esta terra tem dono. Atribuída à resistência indígena, ela vai direto ao ponto e desafia de frente aquela ideia de um continente vazio só esperando para ser descoberto. Ela já prepara o cenário não para um encontro amigável, mas para uma luta por terra, por cultura, pela própria vida. Essa frase é o coração da nossa conversa de hoje. Porque antes de 1492, as Américas não eram um lugar vazio, longe disso. Era um mosaico de povos, de civilizações. Para a gente entender o tamanho do que aconteceu, é essencial visualizar esses dois mundos que estavam prestes a se chocar de um jeito tão dramático. Então, de um lado, a gente tinha as Américas, com impérios super sofisticados como o Azteca e o Inca, que tinham sociedades, política e religiões muito bem organizadas. Do outro lado, uma Europa em plena expansão, movida por uma lógica bem diferente, a do mercantilismo. Ou seja, uma busca sem freio por ouro, por prata, por novas rotas de comércio e também pela missão de espalhar a fé cristã. Eram visões de mundo que simplesmente não se encaixavam, estavam em rota de colisão. E a sofisticação desses povos era algo impressionante. Pensa só em Tenochtitlan, a capital dos astecas. Era uma metrópole construída em cima de um lago, com uma população maior do que a de muitas capitais da Europa na mesma época. Tipo Londres. Isso já quebra completamente aquela imagem de um novo mundo primitivo, né? Era um mundo antigo, complexo e que prosperava por conta própria. E isso tudo nos leva àquela pergunta que ecoa há séculos. Se as civilizações daqui eram tão gigantes e organizadas, como é que um grupo relativamente pequeno de europeus conseguiu derrubar impérios inteiros? A pergunta é essa, direta e reta. Como isso foi possível? E a resposta, bem, não é nada simples. Não foi por uma única razão, mas por uma combinação fatal de fatores. Foi quase uma tempestade perfeita que acabou favorecendo os invasores. Vamos dar uma olhada nos pontos principais. Então, o que decidiu o jogo foi uma combinação de 4 fatores. Primeiro, a superioridade de guerra. Armas de fogo, armaduras de aço, cavalos, tudo isso era desconhecido e apavorante por aqui. Segundo, a guerra biológica. Doenças como a varíola que os europeus trouxeram eram inofensivas para eles, mas aqui dizimaram populações inteiras que não tinham nenhuma defesa. Terceiro, e talvez o pulo do gato, as alianças. Conquistadores como Hernán Cortés foram muito espertos em usar as brigas que já existiam entre os povos locais. Eles se aliaram a grupos que queriam se livrar do domínio de impérios maiores, como o Azteca. E, por fim, as crenças e os presságios, que no comecinho fizeram com que impérios como o Azteca ficassem em dúvida sobre quem eram aqueles recém-chegados, talvez até deuses, e essa dúvida foi fatal. Com a conquista militar feita, uma nova ordem foi imposta à força. A sociedade, a economia, a cultura, tudo nas Américas foi redesenhado para servir aos interesses da coroa espanhola. E aí começou um sistema de exploração que foi muito profundo e que dura, de certa forma, até hoje. A exploração do trabalho foi organizada de um jeito brutal. A mita, por exemplo, era uma adaptação de um sistema dos Incas. Só que o que era um trabalho para o bem da comunidade virou trabalho forçado e mortal nas minas de prata, com um pagamento que mal dava para sobreviver. A encomenda era talvez ainda mais perversa. Comunidades indígenas inteiras eram entregues a um colono que podia exigir trabalho forçado em troca de, supostamente, ensinar o cristianismo. E, claro, tinha a escravidão pura e simples, em que pessoas tanto indígenas quanto africanas eram tratadas como propriedade. E para esse sistema todo se manter de pé, criaram uma pirâmide social super rígida. Lá no topo de tudo, os chapetones, que eram os espanhóis nascidos lá na Espanha. Eles mandavam em tudo. Logo abaixo, os crioulos, filhos de espanhóis, mas que nasceram aqui na América. Tinham grana, terras, mas não podiam ocupar os cargos mais altos. Mais para baixo, os mestiços. E na base de tudo, sustentando essa estrutura toda, os povos indígenas e os africanos, submetidos ao trabalho forçado e a todo tipo de opressão. Mas, e esse é um ponto fundamental, a história da conquista não é só uma história de dominação.
e muito uma história de resistência. Os povos originários nunca foram vítimas passivas. Eles lutaram, se adaptaram e resistiram de mil maneiras para sobreviver e para manter suas culturas vivas. E essa luta atravessou os séculos. Dá uma olhada. Desde a resistência feroz dos astecas por 75 dias, ou a Confederação dos Tamoios aqui no Brasil, lá no século XVI, até a rebelião gigante liderada por Tupac Amaru II no século XVIII, que quase virou o jogo no Peru. A resistência nunca parou. Ela só foi mudando de tática, se adaptando, e ela continua, firme, em pleno século XXI, na luta pela demarcação de terras e contra a violência. E essa luta, infelizmente, tem um custo humano bem real até hoje. Esse número, 68, essa é a média de indígenas assassinados por ano no Brasil, a maioria em conflitos por terra. É a prova mais clara de que aquela disputa que começou há mais de 500 anos está muito longe de acabar. A violência continua. O que nos leva a essa reflexão? Para fechar, a conquista, aquela dos exércitos, das caravelas, pode até ter terminado nos livros de história, mas a luta por terra, por autonomia, por direitos e a violência que vem junto, isso continua. Então a pergunta que fica é, será que a conquista terminou de verdade ou ela só se transformou? Só mudou de cara e continua acontecendo de outras formas hoje em dia? A resposta, pelo visto, ainda está sendo escrita.